Chegou o momento, então, do nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. Hoje, o tema falando sobre a mulher pós-maternidade. Alô, mamães! Olha que interessante essa entrevista no quadro Saúde Agora. Vai lá! Estamos recebendo hoje aqui a doutora Vivian Beatriz Coelho, médica psiquiatra, cooperada da Unimed Piracicaba. Muito boa noite, obrigado pela presença, viu? Obrigada, uma boa noite para vocês também. Muito obrigada por estar aí no programa. E hoje o tema, para a gente conversar aqui, é a identidade da mulher pós-maternidade. Eu já pergunto para a doutora Vivian, o sentimento de mãe pelo filho é algo natural ou construído a partir da relação, doutora? Então, hoje a gente entende que o sentimento materno, antigamente a gente pensava ser algo mais inato, seria um instinto materno, Hoje a gente tem uma ideia mais ou menos um pouco diferente. A gente acha que a maternidade ela é algo construído. A partir do momento de que você deseja ser mãe, de que você deseja ter filho, vai se criando uma construção de um amor por aquela criança, por aquele filho, Então, por isso que hoje a gente entende que mãe não é só a mãe biológica, A mãe é a mãe adotiva, é a mãe que cria, é aquela avó que cuida. E todos esses sentimentos são sentimentos maternos, são sentimentos de amor, E são construídos na relação com a criança, Lógico. Se a mãe gerou um filho, então desde o início da gravidez essa relação vai sendo construída. Se é alguém, por exemplo, que adotou uma criança, a partir do momento que a mãe decide adotar, esse relacionamento, esse amor vai sendo construído, Então, a gente pensa muito mais numa construção do relacionamento da mãe e do filho do que algo inato, Lógico, nós somos animais, Não deixamos de ser. Então, a gente tem um instinto também, mas não é só isso que constrói a relação da mãe com o filho, Doutora, e como o pai pode ajudar, pode colaborar, no processo pós-parto? O pai é fundamental, Ele, lógico, ele não vai estar lá para gerar a criança, ele não vai amamentar, mas é ele quem vai também ensinar o amor, os primeiros aprendizados para aquele bebê, ele quem vai estar lá também ensinando carinho e principalmente apoiando a mãe, O pós-parto é um momento delicado na vida da mulher, é um momento difícil, por vezes estressante, Não é um misto de sentimentos, De amor, de estresse, de cansaço. Então, o pai ele é fundamental também no apoio daquela mãe. E no caso, por exemplo, no dia a dia, que hoje o pai geralmente é quem sai para trabalhar e normalmente é a mãe quem vai ficar cuidando do neném, As licenças paternidades hoje em dia ainda são curtas, Mas o pai é fundamental, Ele que vai também fazer parte daquele equilíbrio que é o relacionamento da mãe e do bebê, Ele que vai dar apoio, ele que vai estar lá ajudando, e ele tem, sim, condição de cuidar da criança muito igual à mãe, Tirando, lógico, as questões biológicas, mas em relação a amor, a carinho, é o mesmo sentimento da mãe. Doutora Vivian Beatriz Coelho conosco, aqui médica psiquiatra, cooperada da Unimed Piracicaba. Doutora, a gente ouve bastante, E, claro, casos na família também sobre a depressão pós-parto, Como que se identifica esses sintomas, E como tratar essa depressão pós-parto?
Então, a depressão pós-parto, mesmo quando a gente fala nesse nome depressão, a gente entende como uma síndrome, né, com vários sintomas que merecem tratamento e merecem ajuda. Mas a gente tem que lembrar que a maior parte das puérperas, né, às vezes falam, alguns estudos até em 80% das puérperas tem uma fase no pós-parto que a gente entende como blues puerperal, né, que é aquela tristeza pós-parto que é absolutamente normal. Né? Então, o blues, a tristeza pós-parto, hoje ela é entendida como algo fisiológico decorrente das alterações hormonais que a mulher tem no pós-parto, né? Que dura uma semana, pode durar até 15 dias e depois ela remite espontaneamente. Tá? Então, é até um pouco incongruente, né, a gente pensar que aquela mãe que desejou o filho a maior parte das vezes, né, mas que está esperando a gestação, que ela pode ficar triste no pós-parto, mas isso pode acontecer, é comum, né, lógico que é decorrente também da situação do neném, às vezes o neném não está dormindo bem, a mãe tem privação de sono, não consegue descansar, muitas mães não têm muita ajuda, e às vezes estão cuidando sozinhas da criança, mas se a gente for pensar num pequeno período, algo que, assim, lógico, não vai afetar o cuidado dessa mãe com a criança, que seja algo leve, dure em torno de uns 14 dias, é normal. Quando a gente fala em depressão, aí sim, a gente pensa em uma síndrome, em algo mais grave, né? Muitas vezes essas mães já têm algum problema, algum diagnóstico psiquiátrico antes da gestação, às vezes não é o início ali é só uma continuidade. E, lógico, o fator hormonal também, o fator estresse do puerpério, eles são um gatilho para esses sintomas, para essa síndrome aparecer. E aí, sim, a mulher tem uma dificuldade, às vezes maior, de cuidar de si, de cuidar do neném, e requer uma ajuda, né? Às vezes, ajuda da família, e muitas vezes a ajuda de um profissional também, né? Que aí é quando a gente indica procurar, às vezes, um psicólogo, ou procurar um psiquiatra, ou alguém um clínico geral, ou às vezes o próprio obstetra mesmo, né? É um médico que tem um bom contato já com a mulher e que pode estar ajudando. Nem sempre é caso de tomar medicação, algumas vezes sim, e alguns medicamentos não impedem, às vezes, a amamentação, né, como algumas mulheres às vezes ficam com medo, né, de procurar ajuda e de ter que parar de amamentar, mas hoje a gente tem tratamentos bons e que o objetivo, na verdade, é melhorar a qualidade de vida daquela mulher e melhorar a relação dela com o bebê, né, que a grande parte das vezes foi algo muito desejado, né, e muito esperado. Doutora, e já nesse sentido, né, falando da relação, queria que você falasse também qual a importância dessa relação mãe-bebê para o desenvolvimento mesmo da criança. Sim, as primeiras relações do bebê, a primeira relação do bebê é com a mãe, né? Então, essa relação é um pilar, né, importantíssimo para a construção da personalidade daquela criança, daquele futuro adulto, né? É a partir da relação com a mãe que a criança vai aprender a se sentir segura, vai aprender o que é amor, vai aprender o que é cuidado, vai aprender também o que é frustração, né? Quando a mãe fala, não, isso não dá, ou quando o bebê chora e a mãe não pode atender naquele momento,
né? Então, todos os primeiros sentimentos, né? Porque o bebê ainda ele não é racional, ele não vai entender o que está acontecendo, né? Como a gente entende. Então, é um aprendizado de emoções. Ele vai aprender o que é raiva, quando ele quer mamar e não tem leite naquela hora. Ele vai aprender o que é amor, quando ele tem carinho. Ele vai aprender a esperar, quando a mãe tem que... alguma coisa tem que fazer, tem que cuidar. Então, é um aprendizado e, assim, junto, se a gente for pensar junto com a questão do ambiente que vai vir depois, quando ficar mais velho, dos amigos, da família, mas a mãe é o primeiro, é a base, né? Junto com a questão genética também, né? Quando a gente fala em personalidade, a gente vai pensar em algo genético também, mas isso tudo é moldado pelo sentimento materno, né? Perfeito. Falando um pouquinho da mãe, né? A gente sabe hoje, sempre, né, na verdade, né, Vivian, sempre, a mulher, ela sempre, ela sobrecarrega com muitas funções, né? Claro que essa vida moderna, algumas coisas estão sendo acordadas, né, que deve ser assim, né? Principalmente afazeres da casa, por exemplo, mas a mulher acaba tendo essa dupla jornada, tripla jornada, né? E como conseguir conciliar todos esses afazeres pós-parto, né? Falando um pouquinho durante a gravidez também, mas pós-parto, né? Por exemplo, uma mulher que tem essa atividade, ela tem o seu trabalho, ela tem a atividade que ela faz no dia a dia, às vezes com 2 jornadas, né? Como conciliar tudo isso e o fato ainda de dar toda essa atenção que a gente sabe que o bebê necessita? Não é fácil, né? A gente fala que o principal é que a mulher saiba pedir ajuda, né? Porque às vezes sozinha ela vai se sobrecarregar, ela vai se estressar, né? Não é fácil trabalhar e cuidar do bebê. Hoje, ainda mais, hoje em dia, algumas mulheres trabalham em casa também, né? E aí tem um bebê em casa, tem que trabalhar em casa, terminando, às vezes, a licença, a maternidade, né? Então, é um trabalho pesado. Então, ter ajuda de pessoas, amigos, família, do próprio pai, né? E poder dividir, às vezes, algumas tarefas, né? Porque fisicamente o bebê tem uma demanda física muito grande nos primeiros meses, né? De acordar de madrugada, de limpar, de trocar, né? E isso causa um desgaste muito grande, né? Então, eu acho que o principal é a pessoa poder pedir ajuda, né? Quando necessário, e ter ajuda, né? Agora, é absolutamente possível, né, conciliar a maternidade e manter a carreira, né? Algumas mulheres preferem, e aí não tem problema nenhum, abandonar a carreira e cuidar só dos filhos. Isso é uma opção muito individual, né? É algo que a mulher tem que escolher, a família tem a opção de escolher, né? Mas quando a mulher deseja continuar, né, trabalhando, quer manter a profissão, eu acho que é absolutamente possível, e se tiver ajuda, lógico, é o ideal. Você falou um pouco no início, né, Vivian, da questão da tristeza nessas primeiras semanas aí, que é normal, que é até uma questão de mudança hormonal, enfim, acontecem muitas mudanças no corpo da mulher, né, transformações mesmo. Queria que você aprofundasse um pouquinho dizendo essas mudanças físicas, psicológicas também que acontecem, né, pós-parto, e se tem como se preparar para essas transformações. São muitas mudanças, né? Às vezes a gente nem espera que vão acontecer tantas mudanças num período, às vezes, tão curto de tempo, né?
Então, tem as mudanças que são mais óbvias, que são físicas, né, por conta do ganho de peso, por conta das alterações hormonais que vão acontecer no corpo da mulher, né, e aí são muitas mudanças, né, quem já teve filhos, assim, sabe, a pele muda, a elasticidade corporal muda, o cabelo cai no pós-parto, enfim, manchas aparecem na pele, né? Mas tem as mudanças que são mais discretas e que a gente vai percebendo ao longo do tempo, assim, às vezes aparecem no pós-parto, que são as mudanças psicológicas, né? A mulher amadurece muito, não só a mulher, né? Os pais amadurecem muito depois que nasce um neném, depois que aparece, que vem um neném em casa, que tem uma criança em casa, né? Porque as responsabilidades aumentam, as responsabilidades mudam, né? Aumentam. Então, é um aumento de gasto financeiro, é um aumento de tempo para a criança, é uma demanda maior, é uma preocupação com a saúde da criança, com o bem-estar. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Então, aumenta a cobrança. E não é fácil lidar com isso, né? Então, muitas vezes a gente pede para que algumas mulheres que a gente vê que está tendo alguma dificuldade de lidar com essas situações novas, né, procurem realmente algum tipo de ajuda, né? Geralmente uma psicoterapia, ou às vezes até uma amiga, uma conversa, um grupo, né, um grupo de pessoas que estão trabalhando com isso, né, doulas, né, que são mulheres que às vezes acompanham. A gente tem grupos de maternidade hoje para dividir experiências, né? Então, toda essa ajuda é importante, né, porque as mudanças aparecem, são grandes e são, às vezes, mudanças que não voltam, né? A gente não volta a ser como era antes, a gente está sempre mudando. E a maturidade que você ganha ali com uma criança é grande, né? A responsabilidade. Falando sobre isso, Vivian, né? Sobre as mudanças, nós estamos, todos nós, em constante mudança, né? A sociedade, cada indivíduo, né? Domingo agora é Dia das Mães. Eu queria que você falasse para nós o que representa a identidade de mãe nessa sociedade que vivemos, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? E falasse um pouquinho também sobre esse dia, né? Um dia representativo, né? Do Dia das Mães, mas que mãe é mãe o tempo todo, mãe não deixa de ser mãe, né? Eu deixo de trabalhar, vou para casa, deixei de ser o neto apresentadora, Maria apresentadora, mas mãe não tem como se deixar. É no trabalho, no serviço, na escola, em casa, com os filhos, você é mãe o tempo todo. Tempo integral. O tempo integral, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre a identidade da mãe nessa sociedade que vivemos agora e falar um pouquinho do Dia das Mães, que agora, domingo, se comemora. Então, a identidade, né, o que é ser mãe, né, é ser a cuidadora, né, o papel, a identidade da mãe é o cuidar, né, não importa quem seja a mãe, né, muitas vezes a mãe é o pai, muitas vezes a mãe é a avó, muitas vezes a mãe é uma tia, são duas mães, né, são dois pais. Mas o significado de maternidade, né, é algo que remete ao cuidar, né, aquela pessoa que vai dar os primeiros cuidados, que vai dar os primeiros ensinamentos, que vai trazer um equilíbrio, que vai trazer um bem-estar emocional e físico também para a criança, para a pessoa, né? Então, a identidade é mais ou menos essa, né? É o cuidado, né? E principalmente nesse momento agora que a gente está passando, né, de muita dificuldade por conta da pandemia, né, por conta de toda essa situação, acho que o cuidar
é algo fundamental, né? Então, mesmo sendo um Dia das Mães, mais um Dia das Mães que a gente não vai, às vezes, poder abraçar nossos pais, ou estar fisicamente com a nossa mãe, né? Mas a lembrança, o cuidar, o entrar em contato com isso, né? E eu acho que é fundamental, né? Mesmo que seja por telefone, ou mesmo que seja agora por vídeo, que nem a gente está fazendo, né? É a lembrança que a gente tem de todo o cuidado que a gente recebeu e que a gente passa, às vezes, para quem é mãe, né? Que a gente passa para os nossos filhos, né? Então, acho que principalmente nesse momento, é o que está todo mundo precisando, né? De cuidados, né? Seja literalmente, porque muitos estão internados, né? E aí, às vezes, pensando num outro ponto, né, naquelas pessoas que estão no hospital e naquelas pessoas que estão cuidando dos pacientes que estão internados, que às vezes não estão podendo receber visitas, né, o cuidado é como uma mãe mesmo ali, né, então a mãe representa tudo isso. Muito bom, muito bom. Vivian, obrigado pela sua participação, um tema muito importante hoje, né, conversando sobre isso, e é bom esse esclarecer, né, dessa um novo significado para o gerar, né? A mãe é a que gera, mas é a que gera o amor, é a que gera, né, a presença, a que gera a educação, então são as fases do gerar que estão presentes dessa mãe, como você falou, acredito muito nisso também, esse aspecto, né, dessa relação do carinho, do afeto, do cuidado, do tomar conta, que você falou muito bem, né? Quantas mães hoje, os pacientes aí são adotados, né? Para as pessoas que estão trabalhando nos hospitais, que estão as enfermeiras, os enfermeiros, os médicos se dedicando para salvar vidas, né? Então a mãe é aquela que gera o tempo todo, né? Gerando amor, gerando cuidado, gerando educação, gerando empatia. Isso é muito importante. Que esse dia, né, domingo agora, a gente possa refletir sobre isso que você falou aí. São tantas mães em nossas vidas, né? Vivian, muito obrigado pela sua participação, viu? Obrigada, eu que agradeço, viu? Obrigado. Valeu. Você acompanhou então o nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. Tá aí então o quadro da Unimed aqui da cidade de Piracicaba, o quadro que traz informações para você. Parabéns a todas as mamães.